Dando prosseguimento ao nosso curso de psicoteologia, vamos agora falar algo que é uma consequência direta de uma vida infeliz, de uma vida sem qualidade, que é a crise existencial, a falta de sentido de vida. Primeiramente, vamos ler um texto no livro de Jó que diz: Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: Foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Porque não morri eu na madre? Porque não expirei ao sair dela? Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água? Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Jó, capítulo 3, versos 1 a 4, 11, 20, 23 a 26, na versão Almeida, revista e atualizada. A palavra crise na língua portuguesa vem do grego krisis, que quer dizer ação ou faculdade de separar, distinguir, também luta, litígio, processo, também decisão, juízo, sentença e ainda resultado, desenlace. Derivada do verbo grego crino, que quer dizer reparar, escolher, também distinguir, discernir, ainda decidir, também julgar, acusar, condenar, ainda explicar uma questão, interpretar, avaliar e, por fim, decidir, resolver um litígio. Quando procuramos no dicionário o significado da palavra crise, encontramos muitas definições, muitos significados, entre os quais vamos destacar aqui apenas 5. É a manifestação violenta e repentina de ruptura do equilíbrio. Também é um estado de dúvida e incertezas, um momento perigoso ou difícil de um processo, um momento perigoso e decisivo, e também período de desordem acompanhado de busca penosa de uma solução. Portanto, quando nós falamos em crise existencial, ou seja, um período que desequilibra a pessoa, que a enche de dúvidas e incertezas, pode ser um período muito perigoso, mas também é uma época em que a pessoa precisa tomar decisões e buscar uma solução para o problema que a aflige. É fácil falar isso, mas quando uma pessoa está em crise existencial, é tão difícil conseguir com que a pessoa faça alguma coisa nesse sentido. Mas afinal, o que é uma crise existencial? Segundo o terapeuta norte-americano Richard K. James, ele diz: crise existencial é um momento no qual o ser humano questiona os próprios fundamentos de sua vida, se esta vida possui algum sentido, propósito ou valor. A crise existencial é um período prolongado de forte instabilidade emocional, caracterizado esse período pela dúvida, solidão e profunda melancolia. Lembrar que toda pessoa pode passar por períodos de reflexão em alguma área de sua vida, sem que isso caracterize necessariamente uma crise existencial. É apenas uma avaliação que a pessoa está fazendo da sua própria vida no momento. Mas uma crise existencial é muito mais do que uma simples avaliação. Quando esta crise compromete a qualidade de vida e a vida de qualidade, então chegou a um ponto em que é imprescindível a intervenção
ou tratamento psicoterápico. A crise existencial também pode promover o autoconhecimento, levando a pessoa a uma vida de equilíbrio e crescimento pessoal, na tomada de decisões e no redirecionamento profissional. Bom, tanto no bom como no mau sentido, a crise existencial é uma fase de transição. O fato é que a pessoa nunca mais será a mesma após uma crise existencial grave. Poderá sair muito melhor do que era antes, mas em geral sai muito pior. E isso é muito mais grave. Vamos rapidamente analisar alguns fatores desencadeadores de uma crise existencial. Søren Ab Kierkegaard viveu no século XIX, de 1813 a 1855. Ele era filósofo, teólogo e crítico social natural da Dinamarca. Também foi o criador da filosofia existencialista. Kierkegaard afirma que a angústia e o desespero que caracterizam a crise existencial são frutos do pecado original de Adão e Eva. Tais sentimentos acima mencionados, a angústia e o desespero, foram incorporados então à natureza humana passada de geração após geração. Após a desobediência adâmica, iniciou-se a questão do livre-arbítrio, e com ele, a angústia decorrente da liberdade e da responsabilidade pelas escolhas que a pessoa faz, e também o desespero devido à tensão que a alma humana sente entre o medo da morte e a vontade de viver eternamente, isto é, o contraste entre o finito, a morte, e o viver eternamente, o infinito. Entre os fatores relacionados à crise existencial, podemos mencionar patologias diversas, como depressão, em especial a depressão unipolar. Também síndrome de burnout, psicopatologias como a TAB, transtorno afetivo bipolar, o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, o TEPT, que é o transtorno emocional pós-traumático, etc. Também transtornos hormonais diversos, como, por exemplo, da tireoide, transtornos de identidade sexual, após diagnóstico de doença grave ou incurável ou terminal, ou mesmo uma doença crônica, mesmo que ela não seja algo terminal. Também pode acompanhar síndromes diversas, como síndrome do pânico, síndrome de Tourette e outras mais. Também pode ser acompanhada de transtorno de personalidade, principalmente o transtorno de personalidade borderline ou limítrofe. Também fobias diversos, tais como a tanatofobia, que é o medo da morte, a agorafobia, que é o medo de ficar em lugares com muita gente, claustrofobia, que é o medo de lugares apertados, a gerontofobia, etc. Também pode ser decorrente da privação prolongada de sono, e também as crises existenciais são muito comuns em usuário de drogas psicoativas, tanto lícitas como ilícitas. Ainda como possível causador de uma crise existencial, podemos destacar estado prolongado ou momentâneo de forte pressão psicológica, como, por exemplo, traumas psicológicos diversos, privação emocional prolongada, o estudante que precisa passar em uma prova ou concurso e se sente pressionado por isso, o empregado que sofre assédio moral no ambiente de trabalho, no ambiente de serviço, pessoas envolvidas em um relacionamento abusivo. Também pode acompanhar a situação por passar por perdas significativas, tais como viuvez ou perda de um ente significativo, término de um relacionamento amoroso, um divórcio, perda de emprego, de moradia, de status social, imigração para uma terra estranha, etc. Também filhos saindo de casa para viver a própria vida, isso pode causar uma crise existencial nos pais.
a rejeição por parte do pai e da mãe, a traição conjugal e várias outras perdas significativas poderíamos aqui enumerar. Bem, podemos associar à crise existencial o isolamento pessoal, então o isolamento social prolongado, a pessoa que sofre alguma forma de discriminação e preconceito, a pessoa que se sente abandonado por tudo, por todos, inclusive por Deus, o que é bastante comum nas crises existenciais. A pessoa que passa por uma experiência desagradável ou dolorosa, tais como fenômeno qualquer que coloque a vida da pessoa em risco, acidente pessoal traumático, catástrofe natural, catástrofe social, a pessoa que pode sofrer abuso sexual. Também passar por uma experiência extremamente agradável também pode desencadear uma crise existencial, como, por exemplo, após um casamento, quando a pessoa consegue um novo parceiro amoroso, a pessoa ganha um prêmio, uma recompensa ou uma herança, tudo isso, de fato, pode desencadear uma crise existencial. Também a insatisfação com a própria vida, como sentir-se incapaz para resolver problemas e desafios graves ou também desafios crônicos, desafios prolongados, tomar sucessivas decisões erradas, a pessoa que sofre de crise de identidade, crise da meia-idade, crença de que a vida não possui um propósito ou sentido, a falta de sentido e propósito para a própria existência, uma nova apreciação da própria existência pessoal, desilusão com relação à sua fé ou crença religiosa, filosófica, político-partidária, etc. Uma nova apreciação da realidade e também perceber que a própria vida, o universo e Deus são mais complexos e misteriosos, além da própria capacidade de percepção que a pessoa tenha. Tudo isso são vários fatores que podem desencadear uma crise existencial. Bom, quando nós falamos sobre esses fatores, nós também temos que olhar sobre esses fatores desencadeadores da crise existencial. Todos os fatores mencionados anteriormente podem funcionar como um evento desencadeador de uma crise existencial. Temos que lembrar que nem todas as pessoas reagem da mesma maneira diante de tais fatores desencadeadores, pois cada uma tem seu modo peculiar de reagir. A mesma pessoa pode reagir de diferentes maneiras diante de tais fatores desencadeadores em função das peculiaridades da própria pessoa, como, por exemplo, a sua capacidade de resiliência e outros mecanismos de enfrentamento, também de acordo com o tempo, de acordo com as circunstâncias ambientais específicas que a pessoa esteja enfrentando.